O ser mental não quer pensar. A verdade é essa. Porque tem tanta coisa para pensar que se ele puder não pensar, é melhor. Porque ele produz mais. Então aquilo que não precisa pensar, ele passa a não pensar. Liga o automático e vai. Vai. Por quê? Imagina se o ser mental precisasse pensar o tempo inteiro sobre todas as coisas. Por exemplo, agora, se eu tivesse que pensar o tempo inteiro em tudo que está à minha volta, nas pessoas que estão me escutando, no que eu tenho que falar, no que eu vou fazer daqui a pouco, onde eu estou pisando, se vai chover, se eu tivesse que pensar sobre todas as coisas o tempo inteiro, eu ia explodir, não ia dar conta. Então, o ser mental começa a não pensar, começa a criar uma maneira rápida, ágil, de resolver as coisas. E a vida vai ficando muito prática. Da hora que você acorda até a hora que você chega no seu trabalho, talvez você faça 100 movimentos diferentes. Escova o dente, arruma a cama, toma café da manhã, arruma a mesa, pega o carro, dirige, passa por vários lugares, mas não pensou sobre nada disso. Por quê? Porque são hábitos, porque é uma rotina que você já está acostumada. Você não precisa pensar sobre cada detalhe. Ah, eu viro por aqui ou vou por ali. Ah, eu arrumo assim. Não, arruma do jeito que é. Vai, faz logo, tem muita coisa para ser feito. E aí vai pensar sobre algo no meio do dia, muitas vezes, porque uma situação nova aconteceu que você tem que resolver. Aí você precisa resolver alguma coisa, seu ser mental, agora eu tenho que pensar para resolver esse problema. Então, ele cria uma maneira de se expressar no automático. A gente não pensa, a gente simplesmente passa pelo dia, sem grandes detalhes. Em alguns momentos, a escolha, em alguns momentos os pensamentos, eles vão precisar da atenção do ser mental. Aí ele vai ter que parar, fazer algumas ligações, umas relações de tudo que ele sabe e encaixar aquilo, sempre da maneira mais fácil, sempre da maneira mais simples, para economizar energia. O ser mental quer viver economizando energia. Quanto mais ele economizar, melhor. Então vamos lá. Eu vou passar um dia inteiro fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes, comendo da mesma maneira, fazendo tudo que eu tenho que fazer sempre da mesma maneira. Pessoas que não mudam nada. Ser mental, desenvolvimento zero. Ele é aquilo. Pessoas que você encontra, está sempre assim, tudo na mesma. O mesmo trabalho, a mesma rotina, a mesma comida. Café da manhã igualzinho faz 30 anos, para não ter que pensar. Aí você sugere para essa pessoa, nossa, toma um suco verde. Ela até fala, ah, que legal, o que é isso aí? Aí você começa a contar os ingredientes. Ah, você faz... Nossa, para. Já confundiu. Por quê? Porque a mente, ela quer economizar. Agora, economizar para quê mesmo? Que ela quer economizar tanto? Porque tem gente que economiza tanto o pensamento, as capacidades de escolhas, a mudança. Economiza para não ter trabalho. Mas chega um momento que você também não tem trabalho, mas também não produz nada. E aí a gente se iguala a milhares de pessoas. E por isso que isso acontece. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas vão fluindo com todos. Aquele que resolve pensar sobre uma situação específica, esse é chato, esse é esquisito. Mas pensar o quê? Todo mundo come isso, para com nóia. Ai, que bobagem, todo mundo toma Coca-Cola, você não vai tomar? Mas por quê? Para que parar para pensar naquilo que você está tomando? Dá trabalho.
vai queimar alguns neurônios. A pessoa pensa em, nossa, a gente toma e pronto, não pensa muito não. Tem gente que ainda fala, se for pensar a gente não faz mais nada. E vai no pensamento coletivo. Quanto menos pensar sobre algo, melhor. Para quem? Para quem está no comando. Para quem está no comando, quanto menos você pensar, melhor. Agora, para quem resolve pensar, a vida já é outra. Automaticamente você sai do automático. Sintonia automático, seja como... Não, peraí, isso não funciona para mim não. Todo mundo faz. Eu não sei se eu quero fazer isso. Eu vou pensar se eu quero fazer isso. É lógico que a gente não pode passar todo o tempo da nossa vida e o dia inteiro pensando sobre todos os pormenores, porque a gente também vai enlouquecer. Não é para pensar o tempo inteiro sobre tudo, mas é manter ligado. Em algum momento, você está fazendo alguma coisa e está se prejudicando ou prejudicando alguém. E nessa hora você está com a anteninha ligada. Não é o tempo inteiro deixar no automático. Teve um filme, como é que chama aquele filme? Que a vida passava no automático, esqueci agora. O rapaz coloca ali, e eu vou lembrar, até acabar essa hora eu vou lembrar. E aí ele só parava de vez em quando no tempo. Nossa, como que eu esqueci desse... Nossa, agora eu vou lembrar. E ele viveu no automático, de repente ele parava em alguns anos da vida dele assim, alguns anos já tinham passado. E aí ele via quanta coisa errada ele tinha feito. Se eu não lembrar eu coloco na descrição depois, tá? Do vídeo. E aí ele via quanta coisa boa ele tinha perdido, ou quanta coisa ruim tinha acontecido. Mas a gente vive assim. Quando você dá uma volta ali no seu passado, você fala, quanta bobagem eu fiz. Já não passou por isso? Nossa, eu faria tão diferente hoje. Mas por que hoje você faria diferente e aquela época você não fez diferente? Porque eu não sabia. Não é só por isso não. É porque não pensou. Não raciocinou sobre aquilo. Não raciocinou com inteligência. Inteligência é aquela capacidade de você pegar os fatos e discernir o que está acontecendo, se é bom, se é ruim. Se você vai ter alguma vantagem com isso, o que vai acontecer, quais são as consequências disso que você está fazendo agora. Isso é usar inteligência. Pessoas que não usam inteligência simplesmente faz, passa pela vida sem pensar. Era só pensar um pouco mais, não teria feito, não teria falado, não teria agido dessa forma. E aí começa a vir o arrependimento. A pessoa vai envelhecendo, ela vai se arrependendo cada vez mais do que fez ou do que não fez. Mas é que na época eu estava tão ocupada, eu não podia parar para pensar nisso. Não é questão de poder parar para pensar, é ter que pensar. Porque no ser mental, se a gente não usar nossa capacidade de pensar, alguém vai pensar por nós. E esse alguém que vai pensar por nós, não vai pensar o melhor para nós. Vai pensar o melhor para eles. Por quê? Porque a capacidade de pensar é deles, não é nossa. Por isso que é tão importante parar para pensar. Não deixar um dia sequer situações passando por você e você só no automático. Sai do automático, porque isso é grave. No automático a gente não vê as coisas boas que a gente está deixando passar. Oportunidades mesmo, que era para pegar aquela hora, aquela pessoa passou por você, era tudo que você precisava daquela oportunidade, aquela situação. Mas você estava tão no automático, né, que não viu. Mas era 3 horas da tarde, eu tinha que tomar o café, eu tinha que acender aquele cigarrinho, eu tinha que... era minha hora. Naquela hora, outra coisa podia ter acontecido.
Naquele momento era o seu espírito falando com o seu ser mental, olha aí, olha aí. Mas você estava desligado, estava no automático. No automático, a gente fica desligado. Não é para desligar. É para deixar o ser mental prestando atenção, ativo o tempo inteiro. Quando uma pessoa, por exemplo, fica muito sonolenta porque não dorme, ela não percebe, é perigoso dirigir, é perigoso operar uma máquina porque pode se ferir. Por quê? Porque a mente está confusa, está com sono, ou então a pessoa tomou um remédio muito forte, a mente não está funcionando muito bem. Então é perigoso. Não tem naquela bula? Quando você pega um remédio muito forte, um remédio de inflamação, um remédio para dor, que você fica meio sonolento, você não consegue ter raciocínio sobre as coisas. E quantas pessoas vivem sobre essa sonolência, essa dormência do ser mental? A gente precisa acordar o nosso ser mental. Acordar. Deixar ele muito atento. E como que a gente faz isso? Mostrando para ele o que é importante. Por isso que é importante ter metas, que a gente tem aula sobre metas, sobre objetivos muito claros, datas para cumprir, mesmo que você não cumpra naquela data, mas pelo menos você tem um parâmetro para onde ir, o que fazer. O nosso ser mental, ele precisa ser direcionado para alguma coisa. Ele não pode ser perdido no vácuo, sabe? Uma vez eu estava conversando, eu estava próximo de uma pessoa que estava fazendo um serviço aqui na chácara. E aí, olha, eu pensei, o que será que essa pessoa está pensando? Pensei desse jeito. O que será que essa pessoa está pensando? Um trabalho pesado. Ela estava ali num trabalho pesado. E aí eu fiquei curiosa. Passou um pouquinho, fiz um café, fui lá e falei assim, ô fulano, o que você estava pensando? Ah, dona Thelma, estava pensando que eu joguei na loto e quando eu ganhar, eu vou me mudar, e falou o nome de um país. Ah, tá, legal. Aí eu descobri o que aquela pessoa estava pensando. Ela estava pensando? Ela estava divagando? Porque o pensar aqui não é um sonho solto. Quando eu ganhar na loteria, quando Deus fizer um milagre na minha vida, quando finalmente um governo for assim. Sabe quando você joga para a vida e aí você fica sonhando algo enquanto você está trabalhando? Esse tipo de pensamento também é até um sonho automático. É tanto quanto trabalhar no automático e sonhar no automático. Ah, quando eu ganhar na Mega Sena? Ou quando... sabe, esse quando? Um quando que a possibilidade disso acontecer é tão remota. E é tão fácil para o ser mental captar um sonho e tirar a pessoa daquela situação, em vez daquela pessoa começar a pensar sobre a própria vida, ela joga pro acaso da vida assim. Se eu tiver sorte e eu ganhar e ficar milionário da noite pro dia, eu vou mudar de país. São várias coisas que aquela frase me falou. A pessoa estava ali num trabalho duro. Era como se fosse uma fuga. A mente dela leva ela para um outro lugar. Mas não um lugar que vai ser trabalhado ao longo do tempo. Não é um lugar que aquela mente vai criar uma estratégia para acontecer. Vai estudar uma maneira de ir para um outro país. Porque quantas pessoas simples conseguiram uma mudança radical na vida, maravilhosa, se tornaram grandes profissionais, conseguiram. Por quê? Porque pensava, mas não
algo simplesmente fuga. Me tira daqui, me tira desse momento e me leva para um lugar melhor. Então, quando eu ganhar na loteria, ou uma pessoa que está de repente num excesso de peso e ela está assim, ai, quando eu tiver 50 quilos a menos, como se aquilo que a pessoa quer fosse acontecer sem precisar colocar o ser mental para agir, sem criar uma estratégia para que aquilo aconteça. Ah, não, ainda vão descobrir um remédio que a gente toma e fica magrinho, sem consequência nenhuma. Ah, quando descobrir qual é o segredo de emagrecer, né? Porque deve ter, a medicina está avançada, daqui a pouco descobre. Nada contra sonhos, porque eu sonho muito. A questão não é essa. Não é contra grandes desejos. É a falta de pensar sobre os desejos que é essa questão. A questão podia ser com o pensamento indo junto. Eu preciso emagrecer 50 quilos. Como eu posso fazer isso? Vou procurar um profissional, eu vou começar a fazer exercício, eu preciso fazer uma dieta, vou passar a ter uma alimentação diferente a partir de agora e começar a pensar sobre isso. Não, eu não quero mais fazer esse trabalho a vida inteira, eu quero conhecer outros lugares. O que eu preciso fazer para isso? Como eu vou buscar uma vida diferente? O risco que a gente corre deixando a mente solta demais, ela fica no coletivo, vai com a manada, vai, todo mundo pensa para cá, eu vou aqui também, ou ela sai achando que está saindo quando ela joga assim um sonho para o ar, assim, fica, porque um dia eu vou fazer. O pensamento que eu estou falando aqui, nesse momento, é um pensamento construtivo. É esse tipo de pensamento que vai ajudar a construir a nossa vida. Um pensamento individual, pessoal e intransferível. O que eu preciso para a minha vida funcionar? O que eu preciso fazer para mudar a minha vida financeira? O que eu preciso fazer efetivamente para emagrecer, para ter uma vida mais saudável? Ou para o meu casamento melhorar? Vai ter um dia que o meu marido vai acordar e vai ver que eu sou uma grande esposa. Ou vai ter um dia que esse filho ingrato, ele vai olhar para mim e vai falar, nossa mãe, obrigada, eu tenho certeza que esse dia vai chegar. Mas o que você está pensando em fazer em relação a isso que você quer? Essa é a grande questão. O que eu faço no momento que está tão ruim para que eu consiga melhorar essas condições? Não é um sonho vago, não é entrar no conformismo, nenhuma coisa nem outra. Porque eu posso me conformar, então eu não coloco meu ser mental para agir e nem para trabalhar. Ou eu posso começar a sonhar, olha, um dia isso vai se resolver como? Sozinho. Sozinho, as coisas se resolvem sozinhas. Qual seria o sentido de um problema se ele se resolver sozinho? Se você não precisar fazer nada por ele, não faria sentido esse problema estar na sua vida. E não faria sentido existir um ser mental. Porque a grande função do ser mental é resolver as coisas. É criar possibilidades das coisas serem melhores. Essa é a função do nosso ser mental, com a sua inteligência, com a sua capacidade de fazer uma estratégia para que as coisas aconteçam, para que a vida melhore. Observando, então, vamos lá, pegar a mesma situação desses dois exemplos que a gente deu. Nossa, eu estou nesse trabalho duro aqui, mas será que eu vou passar minha vida inteira fazendo isso? Tanta gente deu certo, né? Fulano deu certo. Com o mesmo que ele fez, ele começou a estudar, né? Ele estudava à noite. Eu podia fazer um curso à noite também, podia fazer um curso profissionalizante, me capacitasse melhor.
para fazer alguma coisa que me dê mais dinheiro do que isso está me dando, porque além de trabalhar muito, eu ganho pouco. E aí você começar a pensar algo construtivo, que funcione. Então, se eu fizer um curso, se eu aprender, puxa, fulano, né, meu vizinho ali, ele ganha 3 vezes mais que eu, mas ele faz um serviço de eletricidade. Por que eu nunca fui atrás disso? Por que eu nunca fui atrás de fazer um outro trabalho? Eu vou procurar fulano. Eu vou me oferecer para trabalhar ali, quem sabe eu aprendo alguma... Esse é um pensamento buscando uma maneira de dar certo. Ou então a pessoa está ali, nossa, estou com 50 quilos a mais no meu peso, está acabando com a minha coluna, eu preciso dar um jeito nisso. Vou procurar uma pessoa que se encaixe. Fulano foi num endócrino, fez exame, estava com um negócio. Eu vou dar uma olhadinha nisso aí. Não, eu vou começar a incluir. Gente, eu não vou jantar mais. Não, eu vou fazer. Começa a construir alguma realidade diferente e melhor da que você está vivendo. Não, eu devo estar fazendo muita coisa errada para estar nesse peso. Não. Aí o pensamento que vaga, é uma injustiça, porque tem gente que come de tudo e é magrinho, é ruim. Mas eu como um tiquinho e engordo. Então tem um pensamento que, em vez de te ajudar, destrói. Porque está sempre afirmando, comigo não funciona. Isso é questão de sorte. E nunca é, gente. Não é questão de sorte. É questão de um pensamento que funcione. Não está dando certo para mim. Tem que ter um outro jeito para funcionar a minha vida. Para qualquer coisa que eu queira. Esse pensamento que eu estou tendo não está funcionando. Essa revolta que eu tenho sobre a minha vida em algum aspecto não está funcionando. Esse casamento que não vai de jeito nenhum. Um dia isso vai se resolver sozinho? Não, porque tem comportamento de 2 pessoas, se não tiver mais pessoas envolvidas. E um comportamento de 2 pessoas ou mais envolvidas precisa mudar alguma coisa. E isso aí, quem vai mudar? Primeiro o pensamento. O primeiro a mudar algo é o pensamento. Tem algo errado aqui. Eu preciso descobrir, eu não tenho clareza. Eu vou procurar um profissional. Vou procurar um terapeuta. Terapeuta de casal, porque não está funcionando a minha vida no casamento. A pessoa vai falar, às vezes, uma coisa tão óbvia, mas para o seu ser mental não era óbvio. Você não tinha essas ferramentas que esse terapeuta que estudou, que aprendeu, que viu pesquisas de vários casais que não dava certo, de repente, por uma mudança ali de comportamento, passou a funcionar. A união de 2 pessoas. Então tem que buscar uma solução para aquele problema, não esperar que sozinho vá se resolver. Tem um problema, deixa, eu vou me acomodar com isso porque eu já tentei de tudo e não dá certo. Não tentou de tudo. Tem alguma coisa que você não fez, que seu ser mental não sabe, que se soubesse, seria diferente. Ele precisa descobrir. Por isso, no ser mental, a gente fala tanto de conhecimento. O conhecimento é a substância que o ser mental precisa. Você está com um problema de dinheiro, de peso, de relacionamento, seja lá o que for. Se você for atrás de conhecimento de outras pessoas, por exemplo, que passaram por isso e superaram, já vem uma esperança. Já tem uma esperança aí, não. Se outras pessoas tiveram esse mesmo problema e são pessoas como eu, os problemas, eles são para todos. São universais. Por quê? Porque somos seres humanos com as mesmas dificuldades. Um tem uma dificuldade maior aqui e outro maior ali, mas todo mundo tem uma dificuldade e todos os seres humanos têm suas dificuldades e muito próximas. Muito próximas. Então, se você começar a buscar pessoas que passaram por isso e começar a conhecer histórias, eu sempre devorei histórias. Adoro histórias, adoro histórias. Todo o meu tempo de 25, 26 anos para cá,
sempre buscando uma história de superação em algum ângulo, algum setor da vida, sempre. Mas a pessoa, agora ela está tão bem, né? O que aconteceu? Eu vou lá buscar. O que essa pessoa fez? Por quê? Porque o meu ser mental quer entender como as coisas funcionam. Aliás, essa é a grande função do ser mental, compreender como as coisas funcionam, mas para isso ele precisa ter conhecimento. Se você tem que resolver uma conta de matemática, você tem que ter conhecimento de como resolver essa conta de matemática, de física. Por que a gente não consegue olhar uma teoria e explicar? Porque a gente não tem conhecimento. A partir do momento que você tem conhecimento, aprende como aquilo funciona, como aquilo se resolve, você resolve as coisas também da vida. Então as equações, as contas, é igual à vida. Não está fechando o raciocínio. Por quê? Porque está faltando uma informação. Tem que buscar a informação que está faltando para fazer a vida funcionar. Então, primeiro, precisa sair do pensamento automático. Está tudo no automático. Você passa uma vida no automático. Nossa, mas você não viu que esse problema... eu vi, mas eu não percebi. Não percebe. Viu, mas não percebeu, não atentou para aquilo. Por quê? Porque estava no automático. Você não viu que essa pessoa, às vezes você passa, você entra na casa de uma pessoa, o cachorrinho, uma vez eu fui na casa de uma pessoa, o cachorrinho estava cego. E eu sempre tinha intimidade com esse cachorrinho, e eu falei assim, esse cachorrinho está cego. Ah, tá? Você não viu? Eu vi, esses dias ele estava meio esquisito, mas não percebeu a gravidade da coisa. Quando a mente só passa o pensamento, então o pensamento fala assim, passou por um cachorrinho, por exemplo, nossa, ele tá diferente, está quietinho. Passa de novo, aí você se acostuma. Vira um hábito olhar para aquele cachorrinho que está quietinho. Ou vira um hábito você ter aquela dor no estômago que não passa de jeito nenhum. Nossa, uma dor de estômago, mas não percebe a gravidade, você pode estar com um problema sério no estômago. Não, eu tô assim, nossa, faz 3 anos já, mas por quê? Porque acostumou, ficou no automático. O problema é que a gente acostuma com as coisas ruins. Tanto que acostuma que se acomoda no que é ruim. Nos problemas, nos desafios, já não vira desafio mais. Aquele problemaço já não é problema mais. Tem gente que fala do elefante branco na sala. O elefante branco na sala, ele vai incomodar muito, mas chega um momento que você acostuma aquele elefante branco na sala. Vai tirar para quê? Vai dar um trabalho, mas ele é tão pesado, eu até tentei tirar. Ele nem saiu do lugar. Por quê? Porque a gente acostuma com as coisas ruins. O pensamento, ele não estava acostumado, ele se incomodou. E ficou assim, nossa, essa dor, esse mal-estar, essas brigas, nossa, tanta briga, mas chega uma hora que você acostuma. Te incomoda? Sim, está incomodando aquelas brigas, você chora, perde noite, sono. Mas é o que eu tenho. Aí vem aqueles pensamentos, os pensamentos que encobrem as coisas. Tipo, mas para mim sempre foi assim. Para minha mãe também foi. Para minha avó. As mulheres da minha família não têm muita sorte com casamento. Ou então, todos nós somos gordos. É normal. Por quê? Porque o pensamento, ele não ajuda, ele atrapalha, ele coloca ali, ele barra. É assim, isso é um fato. Por quê? Porque no momento que ele encarar aquilo e perceber que é grave, ele vai ter que pensar sobre aquilo. E, agora que vem a bomba. Se a gente está acostumado tudo no automático, você perde a mão de raciocinar sobre alguma coisa. Faz um teste, conversa com alguém que tem a vida metódica, a vida exatamente igual a 30 anos. Tenta falar alguma coisa, mudar alguma coisa de lugar. Tenta falar para vender aquele carro que está na garagem faz 30 anos. Não. Por quê? Porque vai ter que pensar. E aí é como se enferrujasse o ser mental. Ele já não trabalhasse mais. Ele apenas reproduz aquilo que foi ensinado.
sem mudança, sem pensar. Qual é o maior convite? Vamos pensar. Vamos usar o ser mental para trabalhar por nós. Para pensar numa solução, para resolver um problema. Essa é a função do ser mental. Resolver um problema. Ultrapassar os nossos limites. Ter onde chegar. Fazer a vida funcionar. Para isso, quanto menos no automático você tiver, melhor. Ah, mas automático fica as coisas assim, as coisas que não precisa pensar. Hábitos normais. Mas não deixa uma questão na sua vida ficar no automático. Nenhuma. Porque aí a vida para de melhorar. No momento que o ser mental começa a parar de pensar, você para de trabalhar o progresso da sua vida. Por quê? Porque quem comanda essa melhoria é o ser mental. Se você não está usando o seu ser mental, alguém está usando por você. Proveito próprio. E aí você começa a trabalhar para o outro. Você passa a usar a sua vida para promover a vida do outro. Esse é o maior problema. Não tem mesmo que pensar, para você nada funciona, você já colocou uma aceitação ali. Ah, é assim mesmo. Ah, para mim é sempre assim. Ah, não vou mudar não. Ih, não muda não. Ó, fulano, é assim mesmo. Entrou no conformismo, entrou no automático, justificou, porque o ser mental é uma beleza para justificar as nossas falhas. Ficou tudo certo. Vai ficar feliz? Não. Mas é mais cômodo. Não se aceite ficar no automático. No automático, somente aquelas coisas que não precisam da intervenção do ser mental. Não deixa a vida ser levada, a vida começar a ser levada por outros seres mentais, que não o nosso. Cada ser mental vai trabalhar a própria vida. Presta muita atenção, porque essa é uma das mensagens mais importantes do curso. Aliás, sempre eu vou promover o poder pessoal, terceiro chakra, sempre. Porque uma vez que você não usa o seu poder pessoal, uma vez que você não usa o seu terceiro chakra a seu favor, alguém está usando. Saia do pensamento coletivo, saia do automático e comece a pensar muito sobre as suas falhas, sobre as suas fraquezas, sobre os seus erros, sobre as coisas que não estão dando certo, sobre um casamento que não está bom, sobre o peso que está elevado, sobre a doença, sobre aquela dor, sobre os relacionamentos abusivos, sobre tudo. A vida tem que funcionar. E quem vai ajudar nisso é o ser mental. Não se engane que uma outra mente vai vir resolver o seu problema. Se você não sabe e tiver que buscar a ajuda de um profissional, aí sim. Buscar a biografia de uma outra pessoa que superou, aí sim. Buscar conhecimento, instrução para fazer sua vida funcionar, aí sim, aí eu concordo. Mas não deixa solto, gente. Não deixa solto. Quanto mais domínio sobre o seu pensamento, sobre o seu ser mental, para agora e pensa, em que eu estou pensando? Qual é o pensamento que eu estou tendo agora? Isso me favorece ou me desfavorece? Nossa, eu tenho que vencer essa compulsão de compra, por exemplo. Mas quando você vê, você está vendo o que você está comprando. Ah, mas eu mereço, você sabe que é um problema. Aí você liga no automático e fala, é assim mesmo. Não é. Segura o pensamento, muda o pensamento. Você só vai mudar alguma coisa na sua vida se o pensamento for diferente. Enquanto os mesmos pensamentos de conformismo, de coletivo, estiver atuando no seu ser mental, menos você vai prosperar na sua vida. Prosperar em todas as formas. Porque quando a gente fala em prosperar, é prosperar financeiramente, prosperar fisicamente, prosperar nos relacionamentos, prosperar no trabalho, prosperar sempre melhor.
cada dia melhor. E se a gente usar o nosso ser mental, aí vem a grande chance de uma vida melhor. Se a gente usar o nosso ser mental para conhecer, para destrinchar, para esclarecer, para funcionar, você melhora a cada dia. Por quê? Porque você acumula conhecimento a cada dia. Você descobre coisas novas a cada dia. Um vídeo diferente que você viu, um livro que você leu, uma vida que você investigou e falou, nossa, uma história, uma intuição. São sempre ferramentas para o seu ser mental trabalhar. Por quê? Porque você saiu do automático. Você passou a ser um ser mental pensante, que raciocina, que consegue ver com inteligência a sua vida, se está indo mal ou se está indo bem. Se está indo bem, ainda pode melhorar ainda mais. Se está indo mal, pode melhorar sempre. Não há nada que não tenha conserto enquanto você estiver vivo. Só precisa dar uma olhada como anda o ser mental. Se ele está no automático, se ele está no coletivo. E se ele está ali, sabe, apaziguando tudo que está ruim. Ah, é assim mesmo, um conformismo. Ó, então nós temos 3 problemas aí no ser mental para ser trabalhado. Pensamento coletivo, que não era você que estava pensando, mas pá, todo mundo está pensando, eu vou junto. Ah, e todo mundo falou, deve ser. Não é porque todo mundo está falando. Pode estar todo mundo enganado. Então, o que todo mundo está falando pode não ser a sua verdade. Se está sentindo que está esquisito, vai atrás da sua verdade. Então, vamos sair do todo mundo, que é o coletivo. Vamos sair do automático. Eu aprendi assim, sempre foi assim. Isso é automático. Você nem pensa, está usando aquela cor que você nem gosta, mas está no automático. Ah, eu não gosto, mas é que tem. E vai sempre fazendo o que tem. Ou então conformismo. Isso não é para mim. Nossa, tem uma coisa que me irrita. É quando eu vou conversar com alguém e ela fala assim, ah, eu já aceitei, agora isso é para a próxima vida, porque isso não é para mim. Isso é conformismo. Você está triste, não era para aceitar, não está te fazendo bem. Quantos anos você vai ter ainda e fica se conformando? Então a gente tem que trabalhar com o ser mental. Sair, eu vou falar 1000 vezes. Por quê? Porque trabalhar o terceiro chakra, trabalhar o ser mental é o maior trabalho. É o trabalho da nossa vida, porque é a nossa mente que leva a gente para algum lugar, que leva as ações que a gente vai fazer amanhã, que a gente vai fazer depois de amanhã. Porque quem comanda as nossas atitudes é o nosso pensamento. O pensamento vai primeiro. O pensamento comanda até as nossas emoções, que a gente vai falar isso depois mais mastigadinho. O pensamento que está no domínio, ele vem primeiro. O que me leva a fazer alguma coisa é um pensamento maior que eu tenho sobre aquilo. Então, por exemplo, o que me leva a trabalhar trabalhar com excelência, por exemplo. Trabalhar, fazer aquilo acontecer com excelência. Porque eu acredito na minha missão. Porque eu tenho frases prontas que ficam toda hora passando. Não, eu tenho que cumprir com excelência. Não, eu vou fazer sim. Que isso? Isso é para mim, eu só estou aqui cada dia melhor. Cada dia eu sou melhor nisso. Tem frases no comando aí. Frases que não deixam... Mas se eu começar... Ah, não, eu desisto, gente. Ah, isso não é para mim, dá muito trabalho. O primeiro a desistir é o ser mental. Aí ele já leva... De repente as outras partes do ser estavam até entusiasmadas. Aí o ser mental dá um basta. Ah, não, gente, chega. Já montei 5 estratégias e o negócio não funcionou. Talvez a próxima seria o que ia funcionar. Tá? Gente, vamos trabalhar muito para eliminar essas 3 questões aí. Toda vez que você se pegar nessas questões, respira fundo e fala, peraí, eu falei isso, que isso não é para mim, isso é para mim sim, vou fazer sim. Ou então, puxa vida, por que eu estou fazendo isso? Eu nem concordo. Por que eu estou comendo isso? Eu já sei que isso faz mal. Nossa, eu tenho certeza que isso não é para mim. Eu entrei no coletivo. Ou então você está usando uma coisa, fazendo uma coisa e fala assim, gente, mas eu nem me dei conta do que eu estou fazendo. Não, parar com isso, vou fazer mais isso não. Não gosto disso. Sair do automático. Sair do conformismo e sair do pensamento coletivo.
Isso vai começar a te dar força, vai começar a concentrar a força em você. Aí o poder pessoal começa. Escreve, tá? Escreve sobre isso. E reflita sobre, pense. Coloque seu ser mental para pensar sobre essas questões. Para você ver o quanto que a gente perde só por isso. Só por isso. Por mais nada. Esses 3 fatores já seriam o suficiente para justificar quanta coisa ruim já aconteceu na nossa vida e quanta coisa ruim vai continuar acontecendo se a gente não brecar essas 3 questões. Tá bom? Beijo. E muito pensamento pensante.